Temos nesse momento tropas israelenses avançando no território da faixa de Gaza, chegando a localidades mais ao sul do território. Hoje tem reunião da Assembleia Geral da ONU para justamente discutir o conflito e também a crise humanitária em Gaza. Michel Gaveno vai trazer para a gente as informações. Michel, alguma chance de uma resolução de cessar-fogo avançar nessa reunião? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, os combates continuam, mas como você disse hoje, também os olhos agora se voltam para uma iniciativa diplomática de tentar pelo menos uma trégua entre Israel e o Hamas. A Assembleia Geral da ONU, que tem 193 países, se reúne hoje, deve votar uma resolução pedindo um cessar-fogo imediato humanitário para a ajuda dos refugiados palestinos que estão em situação catastrófica, segundo a ONU. Essa resolução deve ser aprovada por maioria, como foi aprovada uma resolução similar há 2 meses, com mais de 120 votos, 45 abstenções e 14 votos contra. Esse é mais ou menos os números que a ONU costuma aprovar nesse tipo de resolução em relação ao conflito entre Israel e o Hamas. Acontece que a Assembleia Geral ela não tem um poder de determinação até de uso de força militar, como tem o Conselho de Segurança, que reúne as maiores potências do mundo. Na semana passada, o Conselho de Segurança rejeitou uma proposta de cessar-fogo, porque os Estados Unidos vetaram a proposta de resolução que foi apresentada pelos Emirados Árabes Unidos. Hoje, na Assembleia Geral da ONU, a proposta foi apresentada pelo Egito e pela Mauritânia e tem apoio da maioria dos países, deve ser aprovada e porque como ela não tem um poder de decisão de uso de força militar, mas ela reflete a opinião mundial sobre o conflito. Então, o que o mundo pensa e o que o mundo prefere agora, um cessar-fogo, e a proposta pede também a libertação imediata de todos os reféns que estão nas mãos do Hamas. Nenhum país tem o poder de vetar essa votação na Assembleia Geral da ONU, nem os Estados Unidos. Segundo diretores da ONU, os Estados Unidos agora, que continuam apoiando Israel, estão com opinião diferente do restante do mundo, ao contrário de que todo mundo pede um cessar-fogo imediato, os Estados Unidos acham que Israel deve continuar com a pressão militar sobre o Hamas. Até ontem, o presidente norte-americano Joe Biden disse que conhece o premier Benjamin Netanyahu há mais de 50 anos, que vai continuar apoiando Israel, até mesmo com armas, mas que ele tem visões diferentes em relação ao conflito. Os Estados Unidos também pressionam Israel sobre o tipo de ataques e sobre o tipo de força militar usado na faixa de Gaza, principalmente para reduzir o número de vítimas civis. Então, já são mais de 18 mil palestinos mortos, segundo o Ministério da Saúde da faixa de Gaza. E hoje a votação na Assembleia da ONU pode colocar ainda mais pressão para que haja pelo menos mais uma trégua entre Israel e o Hamas, para que sejam libertados reféns, ainda são mais de 130 reféns israelenses nas mãos do Hamas, e que sejam libertados também prisioneiros palestinos das cadeias de Israel, e principalmente o foco da Assembleia Geral da ONU é para que seja liberada mais ajuda humanitária para os civis dentro da faixa de Gaza. Carol. Michel, aqui rapidamente, porque estamos falando do território da faixa de Gaza, mas há um outro ponto de tensão. Estamos falando da Cisjordânia também. Tivemos uma madrugada marcada por violência por lá. Pelo menos 4 pessoas morreram durante uma operação de Israel. O que dizem as autoridades israelenses, Michel? Sim, Carol, foi uma operação muito grande do exército israelense na cidade de Jenin, uma das cidades mais importantes e uma das maiores cidades do norte da Cisjordânia. É uma cidade que está sob controle palestino. Os palestinos lá têm o controle civil e de segurança da cidade. Segundo Israel, as tropas israelenses, as tropas do exército, entraram na cidade para prender acusados de serem parte do Hamas. Houve troca de tiros e Israel usou um drone
para atacar homens armados e pelo menos 3 morreram, ainda pode ser 4, segundo o Ministério da Saúde palestino. Então a situação na Cisjordânia, em paralelo ao conflito na faixa de Gaza, também vem piorando. Quase todas as noites há incursões de Israel em cidades desse outro território palestino em busca de militantes do Hamas. Israel já prendeu desde o começo da guerra mais de 2.000 palestinos na Cisjordânia. Segundo Israel, cerca de 1.000 são membros do Hamas. Ontem o premier também, Benjamin Netanyahu, disse que há o perigo agora também de Israel enfrentar os policiais palestinos que são da Autoridade Nacional Palestina, não são filiados ao Hamas, mas que há esse risco também de ampliar o conflito também agora entre o exército de Israel e as forças nacionais palestinas na Cisjordânia. Carol. Obrigada, Michel. E vamos acompanhar, claro, os trabalhos da Assembleia Geral da ONU sobre essa discussão da guerra entre Israel e Hamas. Daqui a pouquinho voltamos a conversar. Michel.